Muito bem, estamos de volta para o Boa Noite Rio Branco desta terça-feira. Hoje é dia 24 de fevereiro, o primeiro programa da semana. Este é o segundo bloco. Eu recebo aqui com muita satisfação Padre Máximo Lombardi, ele que é reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, agora missionário da Cidade do Povo, é assim que ele gosta de ser denominado. Padre Máximo, seja bem-vindo. Arquibaldo, uma boa noite. Boa noite. Padre, vamos falar desse trabalho rapidamente lá de missionário na Cidade do Povo. O senhor parece que está empolgado com essa nova função agora. Bom, na realidade, a Cidade do Povo não pertence a nenhuma paróquia. Então, nós começamos a visitar, depois da inauguração lá do mês de maio de 2014, começamos a visitar as famílias recém-chegadas e percebemos que as famílias tinham maior desejo de se encontrarem, porque muitas delas viviam de forma assim isolada, se desconhecendo uma com a outra, não conhecendo nem o nome, todo mundo se chamava de vizinho, de vizinha. Então nós organizamos com todas as paróquias essas visitas, cada paróquia visitando uma quadra. E aí começamos também a realizar algumas celebrações e percebemos que a presença da igreja e de todas as igrejas é muito importante, porque as famílias lá precisam muito de aproximação, de serem valorizadas e, sobretudo, na educação dos próprios filhos, porque hoje em dia as famílias, sobretudo lá na Cidade do Povo, podem ser muito vulneráveis a tantos perigos que o mundo oferece. Então, a nossa presença é de dar esperança e dizer, nós estamos aqui para ajudar e para aprender de vocês como realmente podemos caminhar juntos. Tá certo. Tem tudo a ver, então, padre, essa sua nova missão, ali, essa nova tarefa na Cidade do Povo, com a campanha da Fraternidade desse ano, que é aproximar a igreja e sociedade. É verdade, porque a igreja levantou esta nova campanha da fraternidade, que vai nos acompanhar sobretudo na Quaresma, com o lema Eu vim para servir. E a gente pode perceber que o cartaz da campanha da fraternidade representa o Papa Francisco, que se ajoelha diante de um pobre, humilde, que beija assim os pés dele. Então isso é realmente um exemplo extraordinário, que é seguir o exemplo de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Então a igreja existe para servir, como Jesus, o nosso mestre, ele veio para servir, para abrir as portas do reino do céu, da salvação, e para criar entre nós uma fraternidade. É esse aí, né, padre? Esse é o Papa Francisco que está na o Papa Francisco. Agora, o telespectador está vendo, mas esse pé não é o seu, não. Não, eu gostaria que o Papa Francisco beijasse os meus pés. É certo, uma demonstração de humildade. É verdade, porque é uma celebração que na Igreja Católica sempre acontece na quinta-feira da Semana Santa. É a celebração do lava-pés. Então, certamente, esta fotografia representa aquela celebração. Tá certo, eu gostaria de pelo menos poder beijar os pés do Papa. Ah, mas isso é demais. É demais, padre? Por quê? É porque é um sonho que eu tenho até de celebrar juntamente com o Papa Francisco, de conversar com ele. Quem sabe um dia convidá-lo também em Rio Branco, mas isso é um sonho que realmente não vai acontecer. É verdade. Ele já veio ao Brasil, pelo menos? Ele veio. Quem sabe se não chega aqui em Manaus, pelo menos, próxima vez. Estamos tão distantes, né, padre? Realmente. Mas é muita gente, inclusive do Brasil, que visita o Papa lá. A gente vê pelas transmissões televisivas das quartas-feiras, dos domingos, quando aquela multidão de 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, está lotando a Praça São Pedro. E aí sempre o repórter diz, tem muitos brasileiros. Aí os brasileiros levantam a bandeira do Brasil para dizer, nós estamos aqui. O senhor já viu uma bandeira do Acre lá? Do Acre? Uma vez apareceu também lá. Olha só, quem sabe um dia, padre, eu não vou lá fazer uma visita ao Papa. Padre, vamos falar um pouco da Quaresma também. Depois do Carnaval vem a Quaresma, antecedendo a Páscoa. O que significa a Quaresma? Bom, são 40 dias em que Jesus esteve no deserto para fazer penitência,
para jejuar, para entrar na intimidade com o Pai e para se preparar para a sua grande missão. E, de fato, ele venceu as tentações, para nós se tornou um grande exemplo. São 40 dias também que nós vivenciamos num deserto. Quer dizer, a gente deveria, nestes 40 dias, se privar de alguns costumes que nós temos. Por exemplo, tem gente que jejua, inclusive de alimentos. Outros iniciaram um jejum de televisão. Certo. Tomara que nos assistam hoje, claro, mas reduzindo. Outros de WhatsApp, olha, jejum de WhatsApp, na sexta-feira, por exemplo. Pois bem, é um sacrifício que a pessoa faz para seguir Jesus naqueles 40 dias, mas, sobretudo, entrando em oração. E a oração nos leva a uma partilha. Então, por exemplo, neste tempo de alagação, eu tenho certeza que o jejum é se privar de alguns alimentos, ou poupar, economizar em algumas despesas para ajudar as famílias flageladas pela enchente. Então tem aquelas caixas coletoras de alimentos, de roupa na porta das igrejas, que a prefeitura e o governo pediram para serem colocadas, que já é um sinal, é um compromisso para a pessoa se desfazer de algo, inclusive de precioso que eles possam ter, como uma roupa, um alimento, para doar, para partilhar. Isso realmente seria um gesto quaresmal. Então a quaresma nos ajuda também na solidariedade com as famílias flageladas pela enchente. É um despojamento, então. É um despojamento, realmente, porque nós não podemos imaginar de preparar a nossa Páscoa de ressurreição, de reavivamento, de renovação, se a gente tiver medo de enfrentar, por exemplo, o sacrifício. Porque hoje estamos vivendo numa sociedade consumista, do mínimo esforço, inclusive o maior desafio dos pais, dos educadores, é ajudar as crianças a entender o valor do sacrifício, de se policiar diante das propostas consumistas da sociedade. Então, realmente é um exercício, se chama de exercício espiritual, que nós estamos querendo praticar em preparação à Páscoa. O senhor diria também que a campanha da fraternidade desse ano tem a ver com essa questão que o senhor acabou de falar, a igreja ajudar as pessoas justamente... É verdade. A igreja, no seu complexo, é o povo de Deus que caminha no meio de todos os outros povos, não é mais considerada, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, que a campanha da fraternidade comemora os seus 50 anos. Então, o Concílio Vaticano II, ele nos apresentou a igreja não como uma estrutura juridicamente estruturada, mas uma instituição que se torna povo que caminha no meio dos outros para ser fermento, motivo de diálogo, somando força para servir. Então nós estamos incentivando todos os cristãos para atuarem, se inserirem nos movimentos, nas instituições, para serem fermento de partilha dos valores cristãos, como o perdão, a reconciliação, o serviço. Porque a igreja não é mais aquela instituição em dicotomia ou em contraste com a sociedade. Não pode se imaginar a igreja de um lado e a sociedade do outro. A igreja se insere como fermento para servir. E é por isso que a campanha da fraternidade já deveria nos ajudar a mudar um pouco a mentalidade de uma igreja privilegiada, de uma igreja no pedestal, mas conversão quaresmal significa mudar a nossa mentalidade. O Papa nos dá o exemplo para a nossa igreja ser mais misericordiosa, aberta, missionária, em saída, como gosta de dizer o Papa Francisco, quer dizer, chegando às periferias existenciais para dar aquele sinal que a igreja é a família de Jesus
que está muito perto do povo mais sofrido. É a opção preferencial pelos pobres que começou 50 anos atrás com o Concílio Vaticano II e depois foi se fortalecendo, se confirmando com as conferências episcopais latino-americanas e que hoje realmente deve ser ainda mais a característica de uma igreja de avental, quer dizer, de uma igreja que quer servir, como Jesus nos dá o exemplo. Por falar nisso, padre, o senhor me dizia que antes de começarmos a gravação, que a igreja reduziu a sua atuação durante o período das enchentes em função do Estado que passou a cumprir o seu papel. Mas a igreja continua ainda. É verdade. 40 anos atrás, eu já sou bem antigo aqui no Acre, eu me lembro, quando chegava uma enchente, o Estado, digamos assim, era meio ausente. Então a igreja já fazia aquele apelo para uma coleta de alimentos, até apelava às empresas do Sul, a Caritas Nacional, chegando a ter caminhões de alimentos, de roupas, até de geladeira, enfim, muitas doações que chegavam. Isso tudo era armazenado, por exemplo, no Colégio São José ou nas paróquias mais próximas às enchentes. E aí a mesma igreja com os seus líderes, aí andava aquele barquinho distribuindo às famílias. Mas agora o serviço mudou, o Estado assumiu. Então a igreja já não tem aquela preocupação de ser protagonista nessas enchentes. Inclusive, já as enchentes hoje em dia já atingem um número enorme de famílias. Naquela época era um número bem reduzido de famílias flageladas. Mas a igreja continua dando aquele serviço, visitando, por exemplo, no Parque das Exposições, visitando, fazendo algumas orações, inclusive ecumênicas, porque a igreja está de coração aberto. Eu, na enchente passada, e certamente agora na atual, eu andei fazendo alguns encontros ecumênicos com alguns pastores, reunindo o povo, plantando aquela semente de resistência, de esperança no coração daquelas pessoas. Enfim, a gente visita também os voluntários, porque os voluntários são pessoas que ficam aí até a noite inteira, às vezes 24 horas, trabalhando, e precisa de um reforço espiritual, porque eles têm que saber que nós valorizamos demais o trabalho deles. Então a igreja faz um serviço de fermento, de incentivo, como Jesus sempre nos ensinava, sobretudo quando não precisa mais um serviço de suplência, não é? Agora é o Estado, a sociedade civil, política que vai enfrentando tudo isso. E a igreja vai incentivando com a sua missão de incentivadora, com os valores evangélicos, de serviço, de partilha. É isso que nós estamos... o que ela tem que fazer, né? É verdade. O Estado tem que cumprir o seu papel, como verdade. De fato tem cumprido. Padre Máximo, rapidamente, por gentileza, nosso tempo está acabando. A Quaresma, existe por parte da igreja uma programação especial durante esse período? Certo. Antes de tudo, nós convidamos os nossos fiéis a frequentar a igreja com mais assiduidade, sobretudo aos domingos, porque cada domingo tem uma mensagem extraordinária que ajuda a nossa conversão e a nossa preparação à Páscoa. Depois convidamos também algumas práticas devocionais, como a Via Sacra. A Via Sacra são 15 estações que acompanham Jesus durante a sua paixão, morte, crucificação e ressurreição. E todas as paróquias estão realizando isso, sobretudo na sexta-feira, até pelas ruas dos bairros, que termina depois com a Semana Santa. E a Semana Santa, nós iremos certamente ter um encontro mais específico sobre isso. Nós acompanhamos Jesus naqueles últimos 3 dias da vida deles, aqui nesta terra, quando ele lavou os pés dos seus apóstolos, instituiu a Eucaristia na quinta, na sexta houve aquela paixão e morte
na cruz e depois no sábado de aleluia e domingo a ressurreição. Então nós convidamos todos os fiéis a acompanhar todas estas práticas quaresmais, sobretudo em vista de uma conversão, porque a quaresma é um tempo favorável para a conversão. O coração endurecido se torna mais aberto ao serviço dos outros, o egoísta, o violento já deve se transformar numa pessoa dedicada, cheia de ternura. Inclusive, eu faço apelo a todas as pessoas, sobretudo agora nesta situação de calamidade pública. Olha, eu como fico triste quando todo mundo procura estar ao lado das pessoas que sofrem, todas as instituições, as secretarias, os voluntários populares. E aí já tem aquele que se aproveita querendo roubar, querendo assaltar, querendo manifestar aquele instinto violento, dando trabalho. Quando todo mundo se preocupa para aliviar o sofrimento do povo, já aquele se preocupa em carregar 30 quilos de cocaína. Não é possível. Nós vamos nos unirmos mesmo para aliviar o sofrimento deste povo e procurar dias melhores. O egoísmo não pertence a Jesus. Sobretudo nesse tempo de quaresma, tem que ser desmanchado aquele coração egoísta e ganancioso. Certo. Muitíssimo obrigado, Padre Máximo, pela sua vinda ao programa. Muito obrigado e uma boa quaresma para todos os telespectadores. Amém. Obrigado a você também que nos acompanha. Faremos mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto. Por favor, não saia daí.